Nós estamos começando mais um podcast Pan Show e eu estou aqui diante da maior liderança do setor de panificação e confeitaria. Ele, Paulo Meneghelli. Seja bem-vindo à nossa Pan Show. Obrigado e prazer de estar com você. Feliz com o resultado, com o que você está vendo por aqui? Olha, impressionante ver a empolgação, principalmente das pessoas que participaram dos concursos de pão francês ontem, de bolo confeitado hoje, o brilho nos olhos, a competição, os finalistas dos produtos que eles produziram, a torcida das famílias, dos donos de padaria e o resultado também que ficou distribuído pelo estado inteiro. Nós tivemos daqui da capital, mas também tivemos do interior do estado. Então, parabéns a todos que organizaram, que ajudaram no processo e fizeram aqui com equipamentos fora do habitat deles, num ambiente de feira. Eles tiveram competência de produzir produtos maravilhosos. Presidente, antes da gente falar sobre inovação, sobre projeto, eu gostaria de saber como começou a sua paixão pelo pão, por padaria, como que você chegou até esse setor que hoje te levou até a presidência, né, do nosso Brasil, aqui do setor de panificação. Poxa vida, tem muito tempo, hein? Foi lá nos anos 1969, quando eu ainda era feirante, e tinha 12 para 13 anos, um amigo que estava fazendo, um amigo que ficou meu amigo depois, mas um senhor espanhol que estava construindo uma padaria e a gente ficava ali brincando, quebrando as coisas dele e ele ficou amigo. Eu gostava de ouvir ele falar em espanhol, fiquei amigo dele. E quando a padaria surgiu, era quase em frente à minha casa, tinha um pão que ele fazia com coco, jogava um açúcar por cima, que quando passava aquele cheiro pelas básculas na calçada, aquilo fazia a gente entrar na padaria. E aquilo foi assim, amor à primeira vista, com o contato com o pão, ver a industrialização dele também, junto com o seu Manuel, que me levou logo com 13 anos para ser funcionário dele. Então ele fez uma padaria, terminou a padaria quando eu tinha 13 anos e me convidou para trabalhar. Trabalhei de 13 a 14, sem carteira assinada, porque não podia, mas naquela época eu podia assinar a carteira com 14 anos. Era um negócio fantástico, porque o garoto já entrava com 14 anos na padaria, já ficava na rua, e não era proibido, não era agressão nenhuma, era uma oportunidade, e a padaria forma as pessoas. Eu tenho o privilégio de dizer que fui formado nesse período com 14 anos, 13, 14 anos. Então, aprendi muito com o seu Manel e ele conduziu todo o processo de panificação. Depois, ele não gostava muito de ir a sindicato, tinha a planilha de pão francês. Eu tinha que ir no sindicato, mesmo sendo o gerente, já com 16 para 17 anos, eu ia nas reuniões para pegar o preço do pão, a tabela do pão. Então, de lá para cá, todo o processo, a BIP, os sindicatos, está na paixão pela panificação. Como que essa história, né, te levou até a presidência da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, entidade máxima do nosso setor? Confesso a você que eu nunca pensei que ia ser presidente. Eu sempre, quando eu tinha lá meus 22, 23 anos, eu falava que meu filho nasceu no dia 16 de outubro, Dia Mundial do Pão. E eu olhava para ele pequenininho e falei assim, eu vou trabalhar na padaria com muita força até os 40 anos, depois ele, quando tiver 18, ele assume e ele vai tocar, e ele vai ser presidente da BIP. Era um negócio longe para a gente. Eu trabalhava numa padaria no 2º distrito de Duque de Caxias, que é Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, naquela época. Então eu pensava muito alto, trazendo meu filho formado para ser no futuro o presidente da BIP. Infelizmente, em 2009 ele faleceu e em 2020 me convidaram, 19, me convidaram para ser o presidente. Eu já nunca passou pela minha cabeça ser o presidente. Sempre trabalhei junto nas todas as direções, mas
foi uma surpresa para mim quando me convidaram. Os ex-presidentes todos reuniram lá em Brasília e me falaram que queria que eu fosse o candidato do grupo. Então, eu aceitei o desafio. Estou muito feliz, muito realizado com tudo que a gente conseguiu fazer até agora nessa gestão, que a primeira coisa que eu fiz, que eu achei interessante, foi ouvir e fazer um planejamento estratégico, uma consulta ouvindo todas as partes desse país, incluindo todas as regiões do Brasil, que eu acho que isso é um legado que eu vou deixar. Perfeito. O que mudou no setor? Você começou muito novo, você falou ali com 13 anos, você já tinha esse contato com padaria. O que mudou no setor desde lá de trás até agora? Olha, a qualidade do pão, ela sempre foi boa, mas a matéria-prima já teve várias melhorias na farinha de trigo, na fermentação. Então, hoje nós estamos voltando para aquela época com a fermentação natural, que era uma coisa comum naquela época. Mas os equipamentos mudaram muito. Nós tínhamos um forno de tijolinho, onde que você ia fazendo toda a construção, aquela redonda, e aí você tinha a pá para você paletar os pães e bisnaga nos tabuleiros com lona. Você tinha forno com a lenha, e que tinha que cortar a lenha, que tinha que fazer o vapor nas latas com água quente fazendo o vapor. Hoje você tem fornos modernos com vapor diferenciado e temperatura diferenciada do laço do teto, do fundo da frente. Então você tem vários equipamentos, vários chips que você controla todo o processo por digital. Então as maceiras também ficaram modernas. Nós tínhamos aqueles cilindros que eram até perigosos, né? Não tinha NR12, então a gente, muitos companheiros de profissão, como os próprios padeiros e ajudantes, alguns deles perderam alguma parte do corpo, metendo a mão no cilindro, metendo a mão numa maceira. Então, hoje a gente tem produtos melhores, mais elaborados no processo, matéria-prima melhor, fermentação também sendo sempre incentivada por uma fermentação natural e também todos os equipamentos que faz com que tenha mais segurança, tem mais facilidade no processo. Como hoje aqui, agora mesmo nós estávamos ali, uma pizza congelada pré-assada, vai ao forno e com 1 minuto e 2 segundos estava pronta para ser consumida. Então, o governador elogiou, e o governador e o vice-governador Ricardo Ferraz passou lá também e comemos com o Ângelo assando com 1 minuto e 4, assou uma pizza e o governador pôde comer. Então, esses processos mudaram muito. Naquela época, você tinha que enfrentar a fila, esperar a fermentação para acontecer o pão. Presidente, você, como presidente da ABIP, deve percorrer aí vários estados. Você mesmo falando agora sobre essa inovação, né? Isso é inovação, né? Que veio crescendo ano após ano. Como que você descreveria o atual momento do setor? Além dessa inovação a todo momento que vocês estão vivendo, como que você vê a panificação e confeitaria hoje? Ela está num crescimento constante. Hoje tem uma integração muito grande. Antigamente você tinha uns receituários escondidos, trancada a chave, ninguém passava para ninguém. Hoje nós temos uma troca de experiências no país, nos estados do Brasil e também na Europa, na Ásia. O que estiver acontecendo de bom em alguma parte do mundo, hoje ela é compartilhada e ela chega para nós como uma oportunidade de melhoria no processo ou em produtos. Então, o que a gente vê é isso, essa troca de experiência, e aí vale mais para aquelas pessoas que se dão o cuidado de estar ligado a uma entidade, uma associação, uma cooperativa, um sindicato, que vivem melhor, não fica isolada na esquina lá, com todos os problemas, sofrendo com seus erros. Na troca de experiência, participando de uma entidade, você melhora e você facilita, até você erra menos, porque os erros dos outros você já aprimora e você não erra também. Você é um grande defensor do associativismo, né?
São muitos benefícios que você vê de você participar de uma entidade, de você fazer parte de uma associação, de um sindicato. Para o panificador, hoje, se ele quer empreender, se ele já tem o seu próprio negócio e não participa de uma entidade, o que você diria? Meu Deus, eu digo que ele está perdendo um grande tempo. A pessoa numa esquina lá, numa padaria pequena, lá, ou padaria grande, ele sozinho, ele sofre ali, ele passa muito tempo fazendo retrabalho, cuidando dos erros e às vezes levando prejuízo financeiro, prejuízo passivo trabalhista, porque não tem uma consultoria tributária, não tem uma consultoria trabalhista, porque não sabe o que está acontecendo de inovação de equipamentos. Então, é uma pessoa isolada como que ninguém deve viver na vida, independente de ser panificador ou qualquer outra profissão. Qualquer pessoa tem que estar nos grupos, nas aldeias, nos grupos. E eu acho que é desculpe o termo, mas é uma idiotice o cara ficar isolado. Ele vai sofrer muito mais. Agora, se você está numa entidade, você tem troca de experiência e o ganho é muito grande. Ganho financeiro, ganho de qualidade de vida, ganho na amizade, ganho nessa grande família que a gente tem na BIP, que é o Brasil inteiro conectado. Hoje já transcende, né? A gente já está com os panificadores da América Latina, tudo também se inteirando, da Europa, e a gente está fazendo um congresso agora em julho, no dia 19 a 24 de julho, com 53 países. Então, quer dizer, olha a troca de experiência, a riqueza. E na última reunião da Mundial, da UIBC, nós vimos que os nossos problemas são os problemas de cada região do mundo. São os problemas com a relação política e são os problemas com a escassez de mão de obra. Então, a gente vai buscando soluções em conjunto, aprendendo e trocando experiência. Quem está sozinho sofre muito mais. Você falou aí sobre a escassez de mão de obra, né? E é um grande problema que hoje as padarias elas enfrentam. Como se manter competitivo diante de tantos desafios? Olha, eu falava hoje para algum panificador que estava aqui com nós, assim, a gente tem que ter uma equipe, e para fazer uma equipe você tem que ter empatia. Você precisa ouvi-los, você precisa envolvê-los na sua missão, no seu projeto. E isso se faz, não é só com salário, ou não é só com bronca, ou não é só com rigor da lei, não. É participando da vida daquelas pessoas, é vivendo junto com elas, partilhando aquilo que você sabe, porque se eles soubesse tanto, eles estariam no seu lugar também como um proprietário. Então, eu acho que é importante ouvi-los e sempre acolher, né? Então, o que eu faço, o que eu gosto de fazer é sempre ter um bate-papo franco com minha equipe e envolvê-los na missão da empresa. Então, quando a gente tem isso, eu tenho poucos funcionários que tem pouco tempo de casa, a maioria tem 15, 20 anos de casa. Então, a gente cria uma família, isso cria identidade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, aprender a ouvir, principalmente os jovens. Os jovens, mais do que salário, eles têm um desapego fantástico, eles não têm um apego à empresa, eles trocam de camisa como troca de emprego, como troca de camisa, e o que eles querem, principalmente o que a gente vê nas pesquisas, vê nos estudos, é ser ouvido, é fazer parte do processo. Então, isso é importante que a gente faça. Para onde que o setor está caminhando? Você consegue ter essa visão clara para onde ele está caminhando? Ele tem aspectos, você tem aspectos da padaria artesanal, pequena, onde que o proprietário é o próprio chefe padeiro, com a família ali, uma padaria pequena de produtos com fermentação natural, com os pães rústicos e tal, mas uma padaria pequena, isso é uma tendência. Temos também as grandes redes, mas as grandes redes com centrais de produção. Então você tem os pontos da loja, mas a
maior parte da produção, tirando aí o pão francês e alguns outros que você faz na loja, mas a maioria dos produtos de confeitaria e de outros produtos de pães, concentrado na produção. Isso é uma tendência também, né? É uma tendência de você ter os seus pontos, entre aspas, pontos quentes, que é onde você distribui o produto que você faz numa central de produção mais bem elaborada, mais com processo definido, com padronização e com um olhar maior dos profissionais. Você falou sobre inovação, sobre fermentação natural. O que você acha que é modinha e o que veio para ficar? Delivery, fermentação natural, padarias digitais, padarias menores, falar sobre sustentabilidade junto com o seu negócio. Você acha que isso é modinha ou veio para ficar? Não é modinha, não. Hoje a tendência é você ter uma produção pré-produzida, já como eu falei anteriormente, você ter um processo de congelamento bem definido, você ter produtos, você tem que estar pronto para atender o cliente. Não dá mais para você fazer aquela listinha do bolo de aniversário e mandar, olha, vai sair daqui a 15 dias, ou vou encomendar para daqui a 2 semanas. Não, tem que estar pré-cozido, tem que estar pré-pronto e você terminar o processo na frente do seu cliente, com ele vendo a sua produção com transparência, com qualidade de produto, com qualidade nos processos. Isso não é modinha, é o que veio para ficar. Então, o congelamento de pães, o processo de fermentação natural, a saudabilidade dos produtos, que a pessoa está muito preocupada com a saúde depois de uma pandemia, então nós estamos muito preocupados com a saúde, com a saudabilidade da vida, eu mereço também as indulgências que naquele momento você pode desviar um pouco, pegar um pedaço a mais de um chocolate ou de um pudim. Então, é isso, a gente tem todos os momentos, mas veio para ficar, como também o delivery, essa comodidade de você receber e produtos personalizados, você tem que ouvir o cliente, o que ele quer. Então, você ouvindo o cliente, você vai fazer uma produção e também a experiência. O cliente quer saber. Daqui a um tempo nós vamos ter que trazer os clientes para a área de produção, para mostrar o processo, para envolver o processo, para ele saber que coisa saudável, como é saudável comer um pão. Então ele tem que, às vezes nós vamos ter que abrir a nossa produção para visitação ou para envolver, para eles poderem também fazer o produto nas nossas lojas. Isso é alguma coisa futura que a gente está pensando. Perfeito. Presidente, vamos falar agora sobre... eu esqueci uma coisa, envolver as crianças. As crianças estão comendo muita coisa sem noção de manhã cedo, principalmente. Estão substituindo o produto pela facilidade, pela preocupação dos pais trabalhar e tudo. Dão qualquer produto isso vai tirar um momento de saudabilidade da vida da criança. Então nós temos que introduzir também situações, experiências para as crianças nas escolas e nas casas, para que eles também continuem comendo bem o pão francês e outros produtos panificados. Você identificou aí alguns pontos, né? O que a BIP tem feito para oferecer para o panificador, para o empresário, para que ele consiga atender essas expectativas dos novos consumidores? Poxa, nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo treinamentos, nós estamos fazendo curso, nós temos o ABIP pelo Brasil agora, uma grade de eventos que são transmitidos para o país inteiro, que tem além das pessoas que ficam presencialmente aprendendo, ele também é transmitido, então qualquer pessoa do país inteiro pode participar, depois ver também na nosso YouTube. Então, são momentos, nós vamos estar falando de sustentabilidade, nós vamos estar falando de tecnologia, nós vamos falar de redes sociais, nós vamos falar de produtividade do pão, a qualidade do pão. Então, são vários produtos que nós estamos colocando e campanhas maravilhosas que a gente faz também durante o ano para aquelas pessoas que colocam no site, todo mundo pode usar. Então, nós nem cobramos isso de ninguém, pagamos
e distribuímos para as pessoas poderem estar utilizando através do seu sindicato, através da sua associação, campanhas maravilhosas para ele também ter mais lucro na padaria dele. Então, a BIP está sempre presente e em todo cantinho desse país. E aí, a BIP hoje, ela olha para o grande empresário ou ela também atende o pequeno empresário? Olha, o grande, eu vou repetir uma frase que meu governador Renato Casagrande falou. Ele falou assim, olha, a gente precisa governar para aquelas pessoas que nem sabem o endereço do palácio, porque os grandes têm as empresas, têm todos os advogados que sabem tudo, sabem se defender. A gente tem que trabalhar principalmente, prioritariamente para os mais necessitados. E é o que a gente faz na BIP. Eu quero ser reconhecido por aquele presidente que cuidou daquelas pessoas que estão lá no bairro, que nunca tiveram apoio de ninguém e que recebe uma campanha da BIP, que recebe um YouTube da BIP, que recebe um curso online para que ele possa se defender, que ele possa se aprimorar e ser feliz, porque a gente gera emprego local, a gente está distribuído no Brasil inteiro, em todos os bairros, em todos os municípios. Então, o importante para mim é ver aquelas pessoas lá naquele município pequeno sendo beneficiadas. Fiquei feliz demais de ver aqui padarias do interior do estado, profissionais também liberais, que participam de um concurso e que levam qualidade para seus municípios. Antigamente era comum você ir para os municípios e ver aqueles roscões feios, aqueles pães pálidos dentro das vitrines. Hoje não. Hoje você tem condições de, em qualquer lugar desse país, ter produtos de qualidade, com matéria-prima boa, com processo e com acompanhamento de técnicos renomados na BIP como conselho técnico. Você falou aí alguns serviços que a BIP oferece e eu sei que tem muito mais, né? Vocês estão rodando o Brasil aí, levando para cada estado as aulas shows, os debates, as palestras. Eu sei que vocês fazem isso também com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Tem curso de qualidade do pão francês, tem pesquisa acontecendo em tempo real para dar uma noção também para o empresário, né, da situação dele. Isso é muito importante. E eu tenho ouvido, né, a gente roda aqui o Brasil, anda aqui também pelos estantes e todo mundo elogiando muito a sua gestão, que você é um presidente diferenciado, que você ouve muito as pessoas, que você agrega, que você integra e um presidente inovador. Como que você se sente diante desses feedbacks positivos que você tem feito, tem revolucionado o setor de panificação e confeitaria no país? O que eu já cansei de falar, é ouvir. Então a gente precisa, para você fazer um programa, para você ter um planejamento de uma entidade, para você ser líder de uma entidade, você tem que ouvir, saber ouvir e se colocar no lugar das pessoas naquela necessidade que ela tem. Então é isso que a BIP faz hoje. A BIP escuta, não escuta só os grandes, escuta todos, filtra e faz um bem bolado, pegando de alguma região do país e levando para outra, trazendo algum conhecimento e envolvendo todos. Então a gente escuta muito. É isso que eu acho que é uma coisa boa que a gente está fazendo. A gente escuta e atende. Todo esse trabalho do ABIP pelo Brasil, que é uma parceria com o SEBRAE, com as entidades filiadas nossas, isso é muito resultado de pesquisa, de campanha que nós fizemos, do nosso planejamento também, que ouvimos e estamos aqui devolvendo aquilo que eles pediram no planejamento. Então, nós estamos entregando aquilo que foi pedido. Eu fico feliz com isso. Presidente, para a gente fechar aqui, eu sei que você tem uma história com a Panchou. Fala um pouquinho pra gente. Que história é essa? A história da Panchou, eu até quando começo a falar nisso, eu me emociono um pouco, porque a Panchou surgiu lá com o Arildo, lá em 95, 96, eu não lembro bem direito o ano, mas lá no Rio Grande do Sul teve uma convenção em Canela, e nessa convenção
o Arildo inovou e levou assim várias mesas com os fornecedores. E o panificador podia sentar na mesa com aquele fornecedor e conversar, fazer um debate, fazer um negócio. Eu trouxe aquela ideia para cá porque naquela altura, quando eu era presidente do sindicato aqui, de 96 a 99, era um momento de transição muito forte, porque para você ter um layout bonito na loja, só se você estivesse na avenida principal. As empresas não tinham para todo mundo, então ela concentrava o marketing dela naquelas empresas que estavam mais bem localizadas. E os outros ficavam para trás, não tinha uma geladeira da Kibon com tampo de vidro, que era moderno, era aquelas de borracha, não tinha um letreiro bonito, não tinha nem os produtos todos, porque a Elma Chips, às vezes a Antártica, às vezes a Brahma, tinha que implorar para eles servirem, porque não tinha produto para todo mundo, então era um negócio difícil. E aí quando eu vim de Canela, eu falei assim, poxa, nós temos 12 colunas no sindicato, naquela varanda. Eu falei assim, nós vamos fechar cada coluna dessa e nós vamos fazer um balcão e as pessoas vão poder conversar. Hoje, as empresas conversam através das redes sociais com o panificador com muita facilidade, lançamento de produto, tudo mais. Mas naquela altura, não. Naquela altura era difícil. Era assim, tinha que pedir ao presidente intermediar na empresa. Para você conseguir um telefone, tinha que pedir um deputado federal para você arrumar a linha de telefone. Era uma coisa de maluco. Então você hoje, essas pessoas que estão agora, os jovens, devem estar rindo, mas tinha muita dificuldade. Você tinha muita dificuldade. Você, nem o vendedor de trigo você não tinha. Você tinha que dar um cheque para o motorista do caminhão, que era o freteiro, para ele ir lá pleitear uma carga de trigo. Então era um negócio muito difícil. E aí quando eu peguei aqueles 12 pórticos da varanda do Sindipães e fechamos e fizemos. E aí ontem na abertura eu falei que duas empresas, várias outras, mas eu estou aqui lembrando que duas empresas foram fundamentais para começar o processo, que foi a CIMAC e o Grupo Boás, com o café, com o trigo. Depois veio a Sorvepan, com Aurélio, depois veio a Brás Formas, né? A Metal Brás, que era pequenininha e que nós cedemos um espaço lá no canto e ela hoje é uma potência, eu fico feliz com o Brás ganhando dinheiro, e outros mais, a Inalca, os produtos de equipamento. Então isso tudo foi oportunizado para que eles tivessem uma interação. A partir de uma necessidade, uma né? Uma necessidade. E aí agora você vê o que a Pancho se tornou. Um evento dentro de um shopping, com muita gente, com várias oportunidades, com vários, pessoal do artesanato, pessoal tocando música agora que vocês estão ouvindo lá, um show, concursos, isso tudo me alegra o coração de saber que foi nós que começamos isso lá atrás, em 97. Você roda o Brasil, você acha que a Pancho perde para algum lugar? E você acha que esse modelo dá para ser implantado também em outros estados? Olha, isso é muito difícil de responder, porque eu acho que nós temos uma feira nacional, que é a FIPAM. Então lá você tem toda a tecnologia, e eu costumo dizer e afirmo, a FIPAM é a maior feira que eu conheço mundialmente para o setor de panificação artesanal. Você vai na IBA, você vai na Europeia, você vai nas feiras da Itália, você vê muito de panificação industrial. Você tem 6 estandes, mas você tem 6 galpões de feira, mas você tem um estande só de panificação. A FIPAM não, a FIPAM é toda panificação artesanal, é embalagem, é processo, é produto, é pesquisa, é concurso, é lançamento de todos os produtos também, os produtos de forno e equipamentos. Então, é um negócio completo. Mas as feiras regionais, elas têm que ser impulsionadas, elas têm que ser bem avaliadas, porque
não precisa ser tanto de equipamentos, mas trazer os fornecedores local, criar esse ambiente propício ao diálogo, à troca de experiência, a relação dos fornecedores, dos nossos vendedores, que são nossos vendedores que estão nas nossas casas, mas todos os nossos gerentes, nossos funcionários. Então, é um momento de troca muito legal. Além de ser de você ter muito conhecimento, mas você também tem a oportunidade de você ver feiras assim pelo Brasil. Não, eu imagino que, eu estava conversando com outras pessoas aqui anteriormente, eles falando que tinham que se reportar a São Paulo, né? Tinha que ir para um grande centro ali econômico do país. E hoje já tem a oportunidade de fazer isso no seu próprio estado. Então eu acredito que para o panificador também, a facilidade de ter acesso a essa inovação seja muito importante. E sem contar que também oportuniza aquelas empresas pequenas, aqueles fornecedores local, de ter um crescimento. Então você mexe com a economia, aí fica o imposto lá, fica o desenvolvimento no estado, fica o emprego. Então é um negócio bacana. Agora a gente tem que sempre apoiar iniciativas, mas tem que ser organizado, fazer profissionalmente, para não ser um negócio muito ruim, tem que ser um negócio bem bacaninha. Nós podemos ser pobres, mas temos que ser organizadinho. Esse foi presidente Paulo Meneghelli, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Presidente, muito obrigada pela nossa conversa. Eu acho que conseguimos contemplar aí várias áreas. Falamos do ABIP pelo Brasil, falamos sobre futuro, falamos sobre tendência. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o empreendedor, panificador e confeiteiro? Eu acho que a principal que a gente pode falar é: se associe, se conecta, integra, porque essa integração, essa troca de experiência é o ponto forte. E eu queria aproveitar agora, terminando a nossa fala, eu queria aproveitar para agradecer aqui os organizadores daqui, todos os fornecedores que estão aqui na PanShow, todas as empresas que estão aqui expondo, a organização, ao presidente do sindicato Ricardo, ao Júnior da associação, o Heller e o Eduardo, que são organizadores também do evento, e agradecer de uma forma especial toda a minha equipe da ABIP, porque ela é brilhante, ela é guerreira, trabalha com muito afinco, por isso que tem os resultados que a gente tem hoje na ABIP. Então é isso, se você não conhece a ABIP ainda, entre no nosso site, que é www.abip.org.br, e no Instagram, @abippanificação. O mesmo P do ABIP é o de panificação. Então entra lá, porque com certeza você vai estar atualizado sobre o setor de panificação e confeitaria. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência, e a gente volta amanhã com muito mais. Tchau, tchau.